Estamos de volta com Conexões, que hoje debate o projeto que é conhecido popularmente como Cura Gay. Está aqui no estúdio conosco o professor Luiz Melo, que é do Grupo Sertão, e também a Elismênia Oliveira, que faz parte do Grupo Colcha de Retalhos. Elismênia, o movimento em si, ele acredita, não sei se poderia dizer essa palavra, mas teme que, como esse projeto começou a ser votado, ele foi um projeto de um deputado goiano, outros projetos que também tenham essa questão de, às vezes, reduzir os direitos já conquistados, a tentativa de igualdade, e também que isso traga uma outra onda, não uma outra onda, mas que influencie mais a homofobia? Sim, porque a PL, contra a homofobia, para a criminalização das agressões, ela não foi votada e não foi aceita. E isso é uma proposta clara de que o Estado, de certa forma, apoia violência contra a população LGBT, uma vez que ele não dá um direito básico que é de criminalizar casos específicos que sejam reconhecidos a violência por caráter de sexualidade. Então, a Cura Gay, ela abre vazão para realmente essas pessoas são doentes. Então, você tem práticas de estupro corretivo, que no caso podem ser, pelas pessoas. Elas já são reificadas como práticas que têm algum efeito, e agora com uma proposta de Cura Gay não seria diferente da reafirmação dessas práticas. Então, a gente acredita que sim, que a Cura Gay é mais uma dessas propostas de violência, assim, à população LGBT, e por isso que a gente tem que fazer ações específicas para ser contra. Como está esse projeto de lei em relação à homofobia? Como é que ele está parado? Olha, eu não sei dizer. Se o Luiz souber para ajudar, porque enquanto legislação, não sei de muita coisa. Existe o projeto de lei 122. Na verdade, é um projeto de origem da Câmara de Deputados, que ele foi inicialmente aprovado em 2001, ou seja, 12 anos atrás. Em 2006, ele foi aprovado na Câmara por um acordo de lideranças, e foi para o Senado. No Senado acreditava-se que ele seria aprovado com relativa tranquilidade. E a surpresa foi que aconteceu exatamente o inverso. São os mesmos segmentos que tentam patologizar a homossexualidade, os que não querem a criminalização da homofobia. Pessoalmente, eu acredito que a solução para práticas discriminatórias e preconceituosas não necessariamente é colocar as pessoas na cadeia, mas, ao mesmo tempo, reconhecer a homofobia como um crime equivalente ao racismo é você não ter mais cidadãos de primeira e de segunda categoria. É você dizer que qualquer tipo de discriminação deve receber o mesmo tratamento por parte do Estado e não é aceitável em nossa sociedade. Então, o que acontece é que a discussão no Senado sobre o PLC 122 está parada há vários anos. E todas as tentativas de apreciação desse projeto redundaram numa resistência muito forte de segmentos religiosos, particularmente aqueles que fazem proselitismo contra a homossexualidade dentro dos seus templos. Porque eu não entendo a razão, mas muitas das práticas religiosas no Brasil e no mundo hoje têm como objeto dizer que pessoas que são homossexuais não merecem existir. Em última instância, o que está dito é isso, que elas não são cidadãos, que elas não são seres humanos completos, são deformações, abominações, etc. E com um projeto de lei como esse aprovado, não só a violência física precisa ser combatida, mas existe toda uma violência que eu chamaria de simbólica, o que está no nível da linguagem, que está muito conectada com essa violência física. E é o que Elismênia dizia, quando você diz para a sociedade que a homossexualidade é doença, mesmo que ela não seja, o pai de uma adolescente ou de uma adolescente gay e lésbica que percebe que seu filho com 13, 14 anos começa a ter interesses afetivos por pessoas do mesmo sexo, vai se sentir no direito de dizer, olha, isso é uma doença, eu vou levar você para o médico, para o psicólogo, etc. e tal. Quando, na verdade, essa pessoa adolescente ainda não tem condições de se defender e argumentar e dizer, olha, eu não sou doente, etc. e tal. Como qualquer adolescente, como qualquer pessoa jovem, ela está sob os cuidados dos seus pais e espero que cuide muito bem. Mas, efetivamente, o melhor cuidado nesse caso não vai ser levar o filho para o psicólogo para passar por um processo de reversão da homossexualidade. Mas qualquer coisa, porque isso não existe. Isso é uma grande fantasia. O que as pessoas podem fazer é controlar os seus impulsos
e não externá-los. Mas isso não significa que eles não mais existirão. Tem uma brincadeira que diz que ex-gay não existe. Né? Assim, é como filho de pombo, né? Assim, você quase não vê pombo pequeno, né? Assim, é uma coisa meio irônica, mas você não vê pombo, né? Filhote de pombo, você não vê ex-gay. Porque ex-gay, na primeira oportunidade que tem, se torna gay de novo, digamos assim. Né? Grandes homofóbicos foram flagrados nas situações mais vexatórias, infelizmente. Foram flagrados bêbados, contratando garotos de programa, ou frequentando clubes de sexo, ou trocando mensagens em aplicativos de internet, procurando sexo, né? Então a ideia é de que a gente não tenha como ser cúmplice dessa violência que é verbal. Porque quem amola a faca que assassina a travesti não é necessariamente a pessoa que está segurando a faca e que deu 30 facadas ali. É o discurso religioso, muitas vezes, é a ideologia que sustenta que essas pessoas não são iguais às outras, que elas não merecem respeito, que elas não devem ser entendidas como cidadãos. Percebe? Então, assim, eu acho que a importância da aprovação desse projeto é enorme pela sua eficácia simbólica. E especialmente por dizer, não se pode... se fala muito que, por exemplo, liberdade de expressão seria o que daria direito das pessoas falarem contra a homossexualidade. Mas liberdade de expressão não é a mesma coisa que a liberdade para agredir e atacar o outro. Eu posso externar as minhas opiniões, mas eu não posso dizer você não deve existir, você não deve viver porque você não tem esse direito. Então acho que as coisas aí estão bem conectadas. Olha, Ismênio, você falou um pouco da questão do Estado laico, a gente está falando sempre da questão da religiosidade na aprovação desse projeto. Como é que vocês veem aí as ações políticas do movimento? Será que seria necessário, assim como há uma bancada evangélica, ter uma bancada que seja voltada mais para essas questões, aumentar o número de representantes nos poderes? O que você acha que seria essencial para que ficasse mais igual essa luta, para que esse discurso religioso não fosse tão forte? Muitas vezes a gente entende que o jogo político é um jogo de interesses por grupos específicos, né? Mas eu acho que mais que aumentar a representatividade, que é necessária, né? Não estou falando que não é, mas é fazer com que as pessoas lá no Congresso entendam que elas trabalham para uma população inteira. E que não é porque você é do PSDB, por exemplo, que você é religioso, que você vai segregar ou não vai ouvir ou vai querer fazer leis específicas, né, e normas para ir contra uma população específica. Se você está lá é porque você foi, né, eleito em um processo democrático e que você não necessariamente tem que representar só o seu grupo. Atualmente, no COACH, a gente está com uma campanha mais específica que é para tirar essa de Marcos Feliciano não me representa, para Marcos Feliciano tem que nos representar. Uma vez que ele está, né, para representar os direitos humanos, ele tem que fazer o quê? Respeitar o público que ele está ali para servir. Eu acho que no Brasil, tanto os políticos quanto quem vota não tem uma consciência de que num processo democrático, mais que os grupos específicos, as pessoas têm que representar a população como um todo, dar voz e ouvir, ainda que elas tenham seus interesses. Então a proposta é, se você está ali e está para esse público, respeite o público, ouça o público e de fato represente. Então, né, mais que ter pessoas lá dentro, por mais que isso seja necessário, acho que a gente tem que começar a cobrar. E a cobrar das pessoas também uma consciência política que às vezes a gente deixa de ter. Porque falar ou assumir que ele já, por princípio, não tem que nos representar e deixar com que eles continuem passando cura gay ou projetos em que a igreja tem que legislar sobre o que o Estado decide ou não, é muito grave. É admitir que nós, enquanto grupo, estamos aqui, se vocês não fizerem nada para se posicionar, a gente vai continuar fazendo o que quer, e não é isso. Né? Não tem que representar só o seu grupo especificamente ali dentro desse processo, já que você está ali para representar todo mundo. Então, eu acho que agora a gente vai começar com esse processo, no COACH a gente já está começando, que é essa proposta de que essas pessoas têm que nos representar sim, que a população tem que tomar uma consciência política de cobrar direitos, de lembrar em quem votou, para fazer com que esse voto tenha alguma validação, para ir atrás dessas pessoas e cobrarem e fazer com que no Brasil a política seja vista como um processo de prestação de serviço, como qualquer outro. Eles não estão lá só para receber, para fazer o que bem entendem, mas para, trazer melhorias para a população e para, de fato, representar essa população. E não é o que acontece.
Bom, tá certo, Elismene. Agradeço muito a sua presença, agradeço também, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente deve continuar debatendo esse tema e outros temas também relevantes. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Obrigada, Elismene. Obrigada a você. E você também pode participar do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. O Conexões de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado em novo horário, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana!